Ah, Pronto, yes. Conseguimos. eu acho que eu aprendi até como faz, sabia? É? Em vez do convidado pedir, você chama já antes, né? Eu chamei e Uhum. deu certo aqui, né? Ah, Ok. tá. Cami, obrigado. Grazi, obrigado. Então, como a gente inicia? Então, como a gente inicia? Vamos lá, nos apresentando, né? Porque nem todo mundo sabe tantos detalhes assim da vida da gente, Vou ou baixar aqui um até pouquinho. pouco, né? Então, assim, É. por que que eu pensei nessa conversa com o Alexandre Schutt? O Alê, querido, como a gente chama, né? Porque o Alê ele tem um currículo vasto. Vamos ver se eu lembro aqui tudo que o Alê faz na vida. Ele é doutor em acupuntura, e isso ele fez essa formação na China. Ele é homeopata, é psicólogo, ele é constelador, ele fez a formação e já está fazendo, terminando a pós-graduação na Hellinger Schule. Que mais? Ele também é homeopata. Aliás, o Ale ele me socorreu, ele me tirou de crise de coluna lombar travada. Lá em Curitiba, que eu fui trabalhar uma vez, cheguei lá quase sem voz. Ele e a Ivone Beltrame, uma maravilhosa também, que lida muito bem, tem muita energia nas mãos, me ajudaram muito, porque eu tinha vários dias de trabalho e precisava da voz. E também foi fundamental o atendimento, né? Com energia, tá? Porque lá ele me atendeu, não tinha remédio, nada, floral, nada. Foi com energia. Eu já vi o Alê fazer subir um fogo de uma lareira com a energia das mãos. Lembra, Alexandre? Que a gente precisava fazer uma gravação e tinha precisava do fogo na lareira, aquele fogo michuruca, e foi só ele chegar com a energia, fazer assim, e as labaredas subiram. Então, assim, é uma coisa meio maluca, né? Mas, enfim, a energia que ele tem. Ele também é ambientalista, ele foi pioneiro aqui no Brasil na parte de ecologia, com plantação de árvores. Enfim, no mundo todo ele plantou árvores. Gente, é tanta coisa. Ele é professor de astrologia, um excelente professor, ele conhece muito bem a astrologia, e o convite veio, que eu fiz a ele, por quê? Ele assim, é o único assim, do meu círculo, né, de conhecimento de astrólogos, que ele domina o assunto graus e eclipses no mapa, em análise. Então, ele tem uma assertividade nessa análise de graus do mapa da gente que é impressionante. Então, eu achei que seria muito interessante, porque nós temos um eclipse agora, dia 5 de junho, já próximo, né? Mas antes de entrar nesse assunto mesmo, ainda tem mais coisa, porque ele tem pós-graduação na Suíça, na França. Alê, é tanta coisa, fala um pouco, porque nem eu lembro de tudo. Eu vou fazer igual com você, eu vou fazer uma apresentação sua. Eu vi que você colocou no Instagram e eu tenho acompanhado você há alguns anos, eu também vou fazer. Em relação à minha ciência da fogueira, até a Mariângela agora colocou que está aí, que no Peru a gente também teve um problema, não pegava a... Eu ia fazer um trabalho xamânico com um grupo e não pegava o fogo. Aí eu falei, não se preocupa, me dá um minutinho só. E aí a gente fez, tinha esquecido lá da lareira, acho que na casa do Ricardo, uma coisa assim, não sei, Foi. não foi? Com a Hanna, tudo, aquele trabalho bacana. É, bem, é isso, eu sou um profissional de saúde, né? Professor de astrologia, meu objetivo é atender, ajudar as pessoas. Hoje eu pensei, fiquei até com medo, né? Porque eu estava no hospital atendendo, deixa eu colocar mais para cá. Eu estava no hospital atendendo e acompanhando também, estava minha mãe e mais uma outra pessoa. E então, no tempo livre eu saí, fiquei num lugar super bonito lá no 13º andar lá do hospital.
e fiquei treinando e fazendo uma técnica. Foi aí que eu falei para a gente fazer algum trabalho de meditação e aproveitar hoje, porque é super forte quando a gente faz para dentro e depois possibilita para fora. Então, vou te apresentar também, né? Então, assim, é, antes de falar sobre o currículo da Beth, né, a gente vai falar sobre eclipses. E houve um eclipse, mesmo eu já prevendo um eclipse que ia pegar exatamente, de grau exato no meu mapa, e eu havia feito a previsão e deu na mesma. Eu não estava ainda preparado naquele instante. Depois eu vi o quanto eu cresci, quanto eu aprendi. E, e como eu fiquei tão mexido, mas tão mexido naquele eclipse, e eu me lembro que eu falei com você, e você me deu uma força também à distância, super forte. Eu tenho uma amiga minha, a Mary Nigri, do Quatrino, ela fala assim, quando as pessoas passam por um problema, elas nem percebem, nem lembram depois, esquecem, acham que sofrem na hora e esquecem. E eu falei, não, eu vou lembrar para que eu possa ajudar as outras pessoas e utilizar. Mas eu também lembro de você, que você foi super mega blaster comigo, de buscar um trabalho de conexão, né, comigo naquele momento. E hoje eu virei um especialista, né? Eu estou tentando ensinar astrólogos, eu tenho ensinado muitos astrólogos já há alguns anos. Então eu viajo para algum outro estado, eu fico ensinando, baseado nas vivências ou dos meus clientes, ou de pacientes, ou da minha família, e principalmente os meus eclipses, né? Assim, isso é interessante. Depois eu fiz com a ajuda da Arnold, que é uma super aluna, uma super querida, eu fiz uma monografia, que eu até trouxe aqui, de pós-graduação de homeopatia. Olha o tamanho disso aqui, só sobre eclipses e homeopatia. Então, é bem interessante, né? Então a gente vai entrar agora nos assuntos do eclipse. A gente tem como Eu vou. adquirir esse daí, está publicado, tem e-book, essa ah, sua não, não, monografia. o pessoal está comprando, né? A monografia, quem quiser comprar, era 150, eu passei para R$ 100 e vai tudo para a verba lá da floresta. Ou seja, eu preservo 2 florestas e então quem quiser, de fato, essa monografia recebe por e-mail e passa lá o comprovante de depósito e pronto, né? É bem legal, tem muita coisa mesmo. Agora eu vou apresentar você, Beth, né? Para quem não conhece Elizabeth, quem recebeu o convite ou quem vai escutar depois, Elizabeth é jornalista, é uma astróloga, é uma professora de astrologia, é uma consteladora sistêmica, é uma terapeuta em alinhamento energético, é uma facilitadora de jogos de labirinto, criadora de um sistema da simetria áurea que junta a mesa radiônica, ferramentas de cura da cabala, o caminho vermelho, a própria astrologia, as constelações. É um trabalho muito legal, né? E também é criadora da constelação estrutural da árvore da vida da cabala e constelação sistema energética. A Beth é palestrante, a gente já deu até palestra junto, né? Com o Uhum. cuidado da astrologia cabalista, né? Eu acho que lá na Vera, não foi uma coisa assim, né? Foi. E ela é professora, é terapeuta no Brasil e exterior, e é uma terapeuta sistêmica, ou seja, fizer um resumo, né, um terapeuta sistêmica é uma coisa mais abrangente, que entra em várias dimensões do corpo, da alma, até chegar em níveis mais fortes do espírito. Então, é isso, ó, resumindo, a Beth é super, né? E é isso, obrigado pelo convite, vamos lá, então vamos começar, né? Vamos começar. E eu lembrei de mais uma coisa que eu ainda vou falar de você, que foi na penúltima vez que o Bert Hellinger esteve, né, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e eu presenciei, que foi feito contato e tal, e o Alexandre Schutt atendeu o Bert Hellinger.
porque ele estava precisando, se recuperando, com um probleminha físico e tal, e foi o Alexandre Schutter que foi atendê-lo. Então, assim, essa estrela do Foi Alê que brilha, né, é, Alê? foi Que uma te honra atrai. ter atendido pessoas tão especiais. Ele foi uma grande pessoa, assim. Eu acho que o mapa que eu recebi quando eu nasci, assim, com esse material no meio do céu, assim, ajudar a Anísio da Silveira, ajudar o Zalman Schachter, né, que é um grande rabino, meu rabino, do mesmo do Newton Bonder. Assim, o Bert, eu atendi ele 17 vezes e ficava o tempo inteiro junto, e foi um trabalho que ele percebeu, e a esposa dele, que é Sophie, minha atual mestra, né, viram que eu mexia com energia e permitiram que eu fizesse isso, né? Então, atender à distância é muito interessante. Hoje eu vim quebrado, né? Que eu vim do hospital atendendo, assim, eu senti assim cansaço. Mas depois recupera, porque o que não é seu vai embora, né? Então é É. interessante isso, né? Mas Uhum. tem que treinar, tem que treinar. Se não treinar, se não se esforçar, se não buscar o eixo, a gente cai. Então a gente tem mais ou menos 2 lives, não é isso? A gente tem duas rodadas, não é isso? Muito bem. Exato. Então vamos começar. Vou explicar só assim, muito rápido. A gente vai fazer então uma meditação agora, porque quando a gente fala em eclipse, nós estamos falando na relação de Sol e Lua. Eu até, olha, eu estou com a roupinha a caráter, Sol, Lua. Então, porque são esses dois astros que estão no céu nessa relação com Terra, né, com o planeta Terra. E nós sabemos que na astrologia o Sol é o significador do pai, a Lua significadora da mãe, entre outras coisas, né? Mas esse arquétipo de pai e mãe a gente tem com Sol e Lua. Então, nessa proposta que a gente tem de não só falar, passar, né, o pouco que nós conhecemos ou o tanto que nós conhecemos para vocês, mas buscando efetivamente ajudar quem está nesse momento, né, em isolamento, etc., passando por um momento mais difícil, né? Todos nós estamos passando de uma forma ou de outra, então uma meditação. E eu vou então guiar agora num exercício sistêmico rápido, mas onde nós vamos nos fortalecer já, equilibrando as nossas energias para esses dias e já, porque já estamos na órbita do eclipse, vocês vão saber disso quando falarmos mais, mas já estamos sob a influência desse eclipse que vai acontecer dia 5. Então, vamos nos harmonizar. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos, que eu vou guiar agora. Então, deixa eu colocar até uma música aqui. Vamos ver se nós conseguimos que vocês ouçam. Se não, tudo bem. É só fechar os olhos, respirar, inspirando e expirando pelas narinas, de uma forma bem tranquila. E agora você vai visualizar o seu pai. Mesmo quem não conheceu o pai biológico, para você, você sabe que você veio do encontro de um homem e uma mulher. Então você tem um pai. E você vai colocar este pai à sua frente. Sem julgar, sem pensar em nada do relacionamento de vocês. Apenas pense: ele é meu pai. Olhe para ele nos olhos e diga: você é meu pai. Sim, você me deu a vida. Sim, você é meu pai.
quando fizer essa conexão com os olhos dele, essa conexão de alma com alma, veja o seu pai se dirigir até as suas costas, ficando atrás do seu ombro direito. E agora você sente o seu pai ali atrás de você. Atrás do seu ombro direito, ele coloca uma mão sobre o seu ombro direito. E agora visualize à sua frente a sua mãe. Da mesma forma, se você não a conheceu, mas é a mulher que lhe deu a vida. Coloque-a na sua frente. Olhe nos seus olhos. E diga para ela internamente: sim, mamãe. Você é minha mãe. Você me deu a vida. E eu digo sim a essa vida que você me deu. Olhe bem nos olhos dela, enquanto ela se encaminha também vagarosamente, vem para trás de você, atrás de seu ombro esquerdo. E você sente a força e a energia que vem dela, e ela coloca uma das mãos sobre seu ombro esquerdo. E assim você está conectado com o pai atrás do ombro direito, a mãe atrás do ombro esquerdo. E você pode sentir a energia que vem deles, a força da vida que fluiu até você. E você vê à sua frente o sol e a lua se unindo, um vindo ao encontro do outro. Essa imagem desses dois astros celestes se unindo. E quando um fica dentro do outro, quando eles estão superpostos, sobrepostos, sai dali uma luz muito clara. E essa luz envolve você. E você pode dizer internamente: eu digo sim à vida. E banhado nessa luz, com uma respiração profunda, você pode abrir os olhos e retornar. E assim nós podemos começar a nossa conversa e eu vou perguntar então para o Alexandre, já que eu falei dos graus que você analisa tão bem, né? O grau onde acontece o eclipse, a gente sabe que ali fica uma marca, né? Um ponto marcado, definido. E aí os planetas caminham no céu, né? E eles vão passando. Nós temos no nosso mapa aquele ponto marcado do eclipse. Você nota alguma diferença entre quando passa um planeta rápido pessoal nesse ponto
é diferente de quando passa, por exemplo, um Saturno? Sim, né? A questão do eclipse, ela forma uma cicatriz na alma. E, ao mesmo tempo, enquanto ela cria uma cicatriz na alma que cicatriza, que pode cicatrizar, ela também ela é um instrumento de evolução. É um instrumento de evolução. É um instrumento onde a gente se desenvolve depois que nasce. Então, a gente tem o período gestacional, o período embriológico, quando a gente é fecundado, até o nascimento, mais ou menos um período de 9 meses. E depois do nascimento, um outro período de 9 meses, que é o desenvolvimento crânio-caudal, desenvolvimento do sistema nervoso já em seus detalhes, onde você começa a desenvolver os olhos, desenvolver os músculos, né? Até o momento, quando chega a 9 meses, que você já consegue ficar de pé e andar. Então, esse é um período de largo desenvolvimento para todo ser humano. E depois começa a ser um pouco mais lento, mais gradual, tudo mais. E aí, o que acontece? Toda vez que um eclipse ocorre em determinado grau que toca no seu mapa astrológico, que ele toca no grau do seu Sol, da sua Lua, do seu ascendente, do planeta específico, ele vai ativar esse grau de tal forma que você vai passar por desafios ou oportunidades de emancipação da alma, ou de crescimento. E depende muito do grau de consciência da pessoa. Porque, assim, Beth, se a consciência é pequena, a gente está, vamos falar um pouco, vamos usar algumas palavras cabalistas, né? A gente fala, pegando a árvore da cabala, você pega a sefirá onde está o ascendente de Malchut, por exemplo. Se a pessoa tem uma consciência muito pequena, o que acontece? Ela vê o eclipse como algo muito pesado, como algo muito triste, muito... Ai, a redes é horroroso e tudo mais. E, ao mesmo tempo, quando você tem uma consciência mais elevada, com uma experiência de alma, uma experiência ao mais próximo do espírito maior, você consegue ver que é só um trampolim para você chegar. É o momento que você tem, que as portas se abrem, os portais se abrem, para você chegar em outro nível de existência. Então, o que eu sugiro inicialmente para os alunos, quando começam a ensinar eclipse, é aquele livro Jonathan Livingston Seagull, que é o Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach, porque ele vai mostrando é uma gaivota falando, mas desde o momento que ela precisa comer os peixes e ficar em volta do barco, e de repente o Jonathan Livingston ele não quer, ele quer subir, ele quer fazer os seus voos, e a partir dali ele entra num processo de evolução e mostra as oitavas, as oitavas acontecendo. Daqui a pouco a gente explica mais de oitavas. E então, o eclipse, quando ocorre em determinado grau de planetas lentos, ele fica, é um processo que vai mexer com a estrutura, vai mexer com uma verdade da pessoa, e a pessoa tem que saber lidar com uma nova verdade. E quando termina o período de influência deste eclipse específico, ele percebe algo, e ele percebe algo que já aconteceu. Ele fala, nossa, eu não tinha visto, mas já estava lá. Porque é diferente de um trânsito planetário como uma quadratura, que vem um ataque, de repente surge não sei de onde alguma coisa. Não, o eclipse, quando você para perceber, o que você descobriu já existia, só você não via. É você que não via. Então, ou seja, começa a ampliar a consciência. Esse movimento que eu faço, assim, muitas vezes em várias aulas, assim, eu pego, não dá nem para fazer assim, daqui para trás, né?
ficar fazendo assim com a consciência, ampliar a consciência, ela é baseada num dos professores da Hellinger Schule, que ele fala, amplia a consciência, amplia a consciência. Então a gente começa a ver que o oculto é visto, o que não estava sendo mexido é tocado. Então, assim, o eclipse é uma grande oportunidade e ele é baseado nos nodos, ou seja, a gente tem, toda vez que há uma lunação, lua nova ou lua cheia, isso é importante saber, para quem não sabe, né? Toda vez que há uma lua nova ou uma lua cheia e o Sol está perto dos nodos, aí ocorre um eclipse. Então ele tem uma distância. Então o nodo lunar está aqui, o Sol está aqui, é lua nova ou lua cheia, tem eclipse. É lua nova ou lua cheia, tem eclipse. Quando ele já está distante, é só uma lua cheia normal. E no eclipse ocorre um ocultamento, ou seja, um dos astros fica oculto. Ou é o Sol, que a Lua cobre, ou é a Lua que a Terra cobre. E aí, nisso, a luz diminui. E na hora que a luz diminui, há uma cicatriz da alma. Há um momento onde há um corte e você tem que se restabelecer. Normalmente, as pessoas têm medo. Mesmo você divulgando, né, essa live, você falou assim, muitas pessoas têm paura, né, medo do processo do eclipse, e muitos povos, aqui nesse trabalho da monografia, a gente levantou vários povos com medo do eclipse. Eu acho que eles vão continuar, porque às vezes o eclipse ele traz terremotos, maremotos, grandes acidentes de origem natural, né? Então tem muita coisa assim nesse sentido que apavora um pouco. Ao mesmo tempo, isso é para a Terra, né? Ao mesmo tempo, quando a gente vê no mapa de alguma pessoa, você vê a chance da pessoa dar um upgrade, dar uma crescida, subir degrau, passar para uma outra oitava, passar para um outro assunto. E o eclipse retorna a cada 18 anos na mesma região, quase que no mesmo grau, quase que exato, entre 18 anos e pouco. Então, às vezes, o cliente vem para o consultório ou faz a leitura, e aí eu vejo que tem um eclipse ocorrendo, eu pergunto, o que aconteceu há 18 anos atrás? A pessoa sempre fala, não lembro, aí dá 3 minutos ela lembra, né? Ela fala, não lembra, aí depois ela, nossa, e aí ela traz alguma coisa. E esse lembrar é mais ou menos quando a porta da consciência está começando a abrir e a pessoa começa a ver. E o que ela tem que fazer é a atitude. E por isso que é legal a gente conversar, eu e você, Beth, porque nós dois somos psicoterapeutas de constelação familiar, sistêmico, somos eternos estudantes de Cabala, e o tempo inteiro na Cabala fala-se das oitavas, das evoluções, não só da Sefirot, mas das árvores que tem acima. Você consegue trabalhar uma árvore de uma outra árvore, de uma outra árvore. E do trabalho com Bert Hellinger, a gente vê o oculto. A gente vê o que está meio que de ladinho, que está excluído. Então a gente traz de volta. E a gente deixa a vida passar, ou seja, a luz volta. Então o eclipse é uma grande oportunidade terapêutica. Dessa monografia, que é muito bonita esse trabalho, eu com a Arnold, tem agora um outro grupo também que cresceu, que a gente está fazendo um livro, ou seja, eu estou fazendo 2 livros nesse momento. Estou fazendo um livro de estrelas fixas, que não é o caso de hoje, e um livro de eclipses. E esse trabalho de eclipse a gente mostra que às vezes a pessoa demora algumas vidas para ter essa consciência. Então não é a cada 18 anos. Às vezes a gente vai estudar os ciclos de Saros, que é um ciclo que eu acho que não é caso de explicar hoje, mas é para mostrar a dimensão da alma que ela está aprendendo.
e ela ainda está num determinado ciclo de aprendizado. E é interessante a gente ver, né, essa coisa do aprendizado de alma, e que a gente sabe que na Kabbalah é tão importante a questão do Tikkun, né, que é a missão de vida, que é a correção que a gente precisa fazer, o aprendizado que a alma veio, que é o nodo norte. E quando a gente fala em nodo, a gente fala em eclipse, a gente fala em sol e fala em lua. Então, assim, está tudo muito interligado, né? E aí eu até te pergunto assim, se o eclipse cai em conjunção ao eixo nodal, ou norte ou sul, tem um peso maior, e se a gente tiver Tem. numa oitava mais superior, digamos assim, um nível de consciência maior de autodesenvolvimento, a gente aprende, pega uma carona legal nesse eclipse? Então, se aprende, vai depender de cada pessoa. O trabalho é realmente personalizado. E a pessoa tem a sua época. Hoje no hospital, uma das pessoas que eu estava atendendo era minha mãe. Eu estava junto com ela lá no hospital. Ela passou mal, ficou lá 2 dias. E, e eu sempre aviso antes, aviso uma semana, 2 semanas antes que ela vai passar mal. Mas dá na mesma, né? E aí eu já até fiquei conversando com o médico disso. E na hora que ele ficou sozinho, eu comecei a falar, mãe, vamos fazer algum exercício, vamos fazer um movimento e um exercício de respiração, mas eu vou te ensinar energia, você vai ver como funciona. E você não fica passiva, você não fica paciente, você vira uma cliente, você vira uma pessoa que vai participar e pode colocar rédeas nesse assunto da sua vida. No caso, a saúde. E por algum motivo ela precisava ir no banheiro. Depois, por algum motivo, ficou cansada. E aí não dava. Aí uma hora eu falei, bem, então eu já venho. Aí que eu saí e fui treinar sozinho. Fiquei uma hora treinando. Depois eu voltei e a gente conversou. E o que eu percebo que eu tenho que ter a humildade com cada pessoa que eu conheço de ir devagar e ver se a pessoa quer ou não quer trabalhar esse assunto. Por isso que para muitas pessoas, Beth, trabalhar com eclipse é muito forte. A pessoa não sabe como lidar com isso, né? Ela não sabe ir além do Sol, da Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, ter uma noção de Júpiter e Saturno, essa parte mais coletiva, de grupo. Ela não tem essa visão de alma, não tem essa visão de guerreira mesmo, né? Então é mais uma questão de resistência, mas não de guerrear para crescer, né? Então essa é a primeira parte. O professor, o terapeuta, a terapeuta, a pessoa que estiver ajudando o outro, ele tem que ter realmente essa consciência se há um contrato, se há uma vontade da pessoa mergulhar e ir mais para frente. Isso me lembra também, assim, isso, acho que, nossa, faz muitos anos, né, que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, né, de terapia das lunações com o Max Beretta, um mestre assim, excepcional, um dos grandes mestres que eu tive na vida, a oportunidade, agradeço. E ele fazia exatamente isso, era um grupo, e era um grupo pequeno, porque nem todo mundo se interessava, né? Como você disse, é difícil a pessoa estar nesse ponto e aceitar ir. E era assim, mensalmente nós nos encontrávamos na lua nova e na lua cheia, para a gente poder fazer essa análise em nossos mapas e crescermos juntos durante um ano. Passaram-se os anos, e aí eu voltei de novo, ele fez um novo grupo e eu integrei esse grupo. E é um trabalho que eu faço hoje também, né, esse de terapia das lunações, mas não é todo mundo. E também tem aquilo, né, Ale? A gente sabe que muitas vezes as pessoas nos procuram para análise do mapa natal, achando que, tipo assim, olha, vai analisar o meu mapa, quando muito vai fazer umas previsões e tchau, vai embora. E não é isso. Na verdade, para que tenha uma
mudança efetiva na pessoa e até um aproveitamento melhor dela, né? É que esses atendimentos sejam atendimentos mais... a palavra antiga que vem para mim é a miúde. Mais tântricos, mais contínuos, né? É Eu isso. acho que assim, ó, a questão do atendimento de astrologia, o marketing de algum astrólogo deu certo. E é um tiro no pé para o crescimento, para a evolução das pessoas que querem ser atendidas, né? Primeiro, não se faz mapa para a revolução solar. Não é isso. Porque é meu aniversário, quero fazer o mapa. Isso é muito pouco. E também não se faz só isso. Tem um grande astrólogo, que eu também tive a oportunidade de atendê-lo, ele e a esposa, que é o Robert Hand, que ele mora nos Estados Unidos. Ó, aqui está fazendo uma flechinha, pronto, aí. O Robert Hand, e ele falou assim, na palestra dele lá no Rio de Janeiro, ele falou assim, eu atendo poucos, mas bastante vezes. Eu atendo 10, 20 vezes por semestre. Ou seja, é bastante, como se fosse um processo terapêutico, usando o mapa. Então, tanto o astrólogo quanto o paciente vão se aprofundar na vida da pessoa. E aí não fica essa coisa tão imediatista. Aliás, para falar em imediatismo, uma coisa interessante, há muitos anos, a Márcia, a Gra, a gente fez vídeos, e um dos vídeos era sobre não existe, para com essa coisa, esse ano é o ano do Sol, esse ano é o ano, sei lá, de Vênus, esse ano é o ano de Marte. Isso é um cálculo que não tem utilidade nenhuma, porque a gente viu que não tem. Então, esse é o ano do Sol, olha para dentro. Você pode inventar qualquer coisa. Você pode falar, o ano do Sol é da Olimpíada. Aí não tem Olimpíada, ele fala, então o ano do Sol brilha para dentro. Ou seja, é um bullshit de astrologia que tem que tomar muito cuidado. Mas eu acho assim, a primeira coisa é olhar matematicamente. Matematicamente. Trabalhar a estrutura matemática e você vê quando esse grau específico ocorre. Aqui eu estou olhando aqui, as pessoas estão perguntando. Ó. Número 1. O próximo eclipse vai ser agora dia 5 de junho. Acho que cai na sexta-feira. Uma coisa assim, né? 5 de junho. Ele vai ser a 15 graus e 34 do eixo Sagitário-Gêmeos. Depois a gente vai ter, bem na hora que muda de estação, dia 21 de junho, vai ser a 0 graus de Câncer e 20... Aqui eu tenho 0 graus de Câncer e 21 minutos. Câncer, também no eixo Câncer-Capricórnio. Ser uma lua nova. Depois a gente vai ter 5 de julho. Então, o pessoal fica meio confuso, porque ó, é 5 de junho, 21 de junho e 5 de julho. Né? E não são só esses eclipses esse ano. Já tiveram um no finalzinho do ano, da dobradinha, que foi perto do Natal, dia 26 de julho, 26 de dezembro, perto do Natal. Foi a 4 graus de Capricórnio. Depois a gente teve dia 10 de janeiro, esse também foi muito forte. Também foi o segundo eclipse a 20 graus do eixo Câncer-Capricórnio. Então a gente teve um a 4 graus, outro a 20, sendo que esse 20 já tinha ocorrido em 2018. Então ele já é um reforçador. Depois a gente vai ter agora 15 graus já do eixo Sagitário-Gêmeos. O penúltimo do eixo Câncer-Capricórnio, penúltimo, que vai ser a 0 graus. E depois, dia 5 de julho, que vai ser a 13 graus, quase 13 graus e 40, também, e é o último eclipse nesse período do eixo Câncer-Capricórnio. Esses eclipses ocorrem de se calcular no mesmo ponto a cada 18 anos, mas por eixo a cada 9 anos. Então, o eclipse ocorre aqui em determinado ponto e ele só retorna no mesmo lugar 18 anos depois.
mas 9 anos depois é o mesmo eixo. E 4 anos e meio, ou seja, a cada 4 anos e meio, ele vai tocando, de alguma forma, e fazendo as tais quadraturas, ou oposições ou quadraturas. Então, esse é o primeiro início de observação do quanto o eclipse influencia tanto. Fala, pô, mas não acabou? Não, não acabou, agora é um outro esquema. Então, a gente tem um momento ascendente, um momento de pico e um momento descendente de resolução, que seria a lua crescente, e vai, perdão, a lua nova, aí a lua crescente, a lua cheia, que é o pico, depois a lua minguando, a lua balsâmica, até que ela vira novamente um novo ciclo. E esses ciclos, eles são vistos na leitura do mapa de forma precisa. De forma precisa. Então a gente tem... lembra que a gente conversou sobre como que é? Que eu tinha até escrito aqui, o signo oculto, que a gente usa na constelação familiar, e vai ver que bate de grau exato. E todos os eclipses influenciam de grau exato. Como é que eles influenciam? Eles influenciam num período. Então, o aspecto, o fenômeno eclipse ocorre nesse dia. Você vê que antes, imagina que aqui é o antes, tem a penumbra, ou seja, o início da escuridão, até que fica um momento da escuridão, e depois tem a penumbra da saída do eclipse. E esse período, alguns astrólogos calculam 3 meses, outros 6 meses. Eu trabalho basicamente com 9 meses antes, 9 meses depois. Ou seja, dá um ano e meio total, 18 meses de influência, onde você conhece a pessoa te convida para alguma coisa, e você entra numa história, isso vai acontecendo. Até que, de repente, o assunto fica mais forte, e aí ela tem que tomar uma decisão, e ela tem que se posicionar. Eu me lembro na pós-graduação, com a Hellinger Schul, sempre tinha um cartaz falando sobre ação. Justo, eu falei, mas por que justo essa frase do Bert Hellinger, que eles colocam com ênfase, que você tem que agir? Aí eu fiquei pensando, aí teve um dia que eu falei, óbvio, é o que você tem que fazer nos eclipses, você tem que agir e trabalhar em cima, você tem que se posicionar, né? Então, eu não sei qual pergunta e resposta que você gostaria de fazer, Beth, mas esse é o resumo teórico, né? Então, assim, a gente tem, só para fechar de cálculos, então a gente tem a dobradinha que foi dia 26 de dezembro e 10 de janeiro. Agora, essas próximas 3, que é dia 5 de junho, 21 de junho, que vai ser muito forte. Esses eclipses são muito fortes nesse momento. E depois 5 de julho. E aí depois só em novembro e dezembro. Dia 30 de novembro e dia 14 de dezembro. O astrólogo, ele não fala datas. Ele fala data para a pessoa que quer ser consultada. O astrólogo, ele vai falar dos graus. Eu, pelo menos, eu fico muito em cima dos graus. Qual é o grau que trabalha? Então, você me conhece, já, às vezes a gente está no grupo do WhatsApp, alguém fala uma coisa, qual o grau da pessoa? Qual o grau? Qual o grau? Ah, eu não sei, eu sei que o cara é virginiano, mas que grau? Porque é pelo grau que você vê se já está ou não influenciando determinado eclipse. Então, eu vou falar os graus para deixar registrado, para quem já sabe astrologia. Então, assim, dia 26 de dezembro, 4 graus de Capricórnio, 10 de janeiro, 20 graus, sendo que 2 dias depois ocorreu aquele grande encontro planetário. O próximo, agora, 5 de junho, essa sexta, vai ser a 15 graus do eixo Sagitário-Gêmeos. Dia 21 de junho, 0 graus de Câncer, 0 graus e 21. 5 de julho, 13 graus de Capricórnio, é o último nesse eixo. E depois a gente vai ter 8 graus de Gêmeos, dia 30 de novembro, Gêmeos Sagitário,
E o último desse ano é 23 graus de Gêmeos. E ano que vem, os dois primeiros vão influenciar esse ano também, se você calcular 9 meses antes, Uhum. que vai ser dia 26 de maio de 2021, 5 graus, 5 graus, se a gente falar do mapa do Brasil, vai entender, 5 graus de Gêmeos, e 10 de junho, 19 graus de Gêmeos. Esses são os eclipses do momento, os eclipses da hora, né? Então, assim, em termos mais práticos, né, que eu vi aí algumas perguntas, quando a gente vê no nosso mapa pessoal, basicamente, o que é o eclipse? É uma mudança de rota, uma mudança de rumo, uma alteração, um chacoalhão. Se você estiver consciente, como a Lê falou, você pode trabalhar isso, ver o que está afetando, em que casa do mapa que cai, os assuntos daquela casa serão mexidos fortemente, com a energia daquele signo, as qualidades daquele signo, onde ele ocorre, tá? E se tem aspecto para planetas, então você vai ver também qual é no seu mapa a casa que aquele planeta rege. Então, também Uhum. tem essa, como se fosse, né, um pebolim, tem uma batida em outras casas. Conscientemente, você pode trabalhar e trazer isso de uma forma positiva para você, é um aprendizado. Quando é Esse é o objetivo. inconsciente, aí é onde vem o pedala Robin, entendeu? Porque se você não está consciente, você fica à mercê. Você entra naquele oculto, você não vê, aí a coisa te pega e você não está preparado. É mais ou menos assim como quando você, se você estivesse preparando para sair para uma caçada. Se você se prepara para caçar, sei lá, vou caçar coelho, você vai sair com uma arminha de pouco alcance, de pouco calibre. Mas e se de repente aparecer na sua frente, sei lá, um porco do mato, um bicho maior? Você vai estar com a munição que não vai resolver nada, ele pode te atacar. Então, o que a gente precisa é exatamente saber quais os animais que tem naquela região que eu vou caçar e quais as ferramentas que eu tenho, quais as armas que eu tenho para caçar. Senão você vai se dar mal. Então é mais ou menos isso. E quando a gente pensa em termos de, olha, esse próximo eclipse, ele vai ser visível em muitos locais do país, do É. Brasil. Então a gente também tem isso, aonde o eclipse passa, né, onde ele é visível, essa faixa, ali a força é maior. Então, este de 5 de junho é algo que vai estar bem próximo de nós, né? Então, também até, não sei se o Ale vai querer falar em termos do país também, porque a gente também olha isso, né? Onde é que vai cair esse eclipse no mapa do Brasil, né? Para ver também que áreas que estarão mexidas em termos de país, né? Esse próximo, ele vai ser visível no leste da América do Sul, na Europa, na África, na Ásia e na Austrália. Esse agora, 5 de junho. Então, uma parte do Brasil que pega toda, desde a Terra do Fogo, uma parte da Antártida, pega Uruguai, pega uma linha, como se fosse a linha das Tordesilhas, né? Pega a Europa na sua grande maioria, a África inteira, a Ásia inteira e a Austrália. É um mapa forte. Como ele já vibra 9 meses antes, né, ele já tá fazendo efeito. Como que a gente faz isso? A gente tem que estudar o mapa do país. Olhar o mapa do país, tentar chegar ao cálculo original ou alguns 3, 4 mapas importantes que revelam a energia do país. O Brasil é um deles que tem pelo menos 3 grandes mapas estudados. E eu tenho feito bastante, inclusive para a CNA,
eu apresentei um rápido estudo que vai ser agora dia 13 e 14 de junho, as palestras, a minha palestra é do Brasil, eu nem queria dar do Brasil, eu falei, ai meu Deus, do Brasil, do Brasil. E aí eu acabei falando sobre técnicas de eclipses para ficar mais fácil para as pessoas aprenderem mesmo, né? E eu trabalhei com 3 mapas, da Leopoldina, da Melacina, a independência, quando chega no esposo, que ele declara a independência, e depois a república. Estados Unidos tem 2 mapas muito trabalhados, um cujo ascendente é Gêmeos, outro ascendente é Sagitário. A gente vê o quão forte está, e as notícias desses dias, daquele policial Zé Mané que tomou aquela posição arquetípica de matar sufocando, né? Então, esses... Né? E a mobilização, as pessoas se mobilizando, o povo começando a se mobilizar, tudo mais, né? E você vê o mapa, a Wuhan, você vê o mapa dos líderes, você pega até de Mao Tse Tung, coincidiu com a data exata do grau do eclipse do dia 26 de dezembro. Você começa a ver eu acho que eu liberei esse vídeo, eu não sei, eu acho que assim, você vê os movimentos ocorrendo no grau. Quem é soberano? É o grau matemático. Esse é o soberano. E aí você vai ver quais são os países que têm essa conexão, como se fosse uma coisa ressonante, como se fosse o mesmo som, do mesmo grau, mesma cor, tudo mais, mesma posição geométrica. E aí você começa a estudar e começa a ver aonde vai cair, que casa e quais aspectos faz com os outros planetas. Então, aquela tua primeira pergunta, quando é um planeta lento, você vê, eu não coloquei aqui, mas teve um eclipse dia 16 de julho do ano passado, a 24 graus de Câncer Capricórnio. Esse eclipse, se você calcular 9 meses, sabe, Beth, já acabou agora em abril, quando chegou a 24 graus de Áries. Acabou. Só que o Éris está nesse ponto. E Éris não vai sair nesse próximo ano, nem ano que vem, nem daqui 2 anos, nem daqui 3 anos. E o Plutão também está nesse ponto de 24 em oposição até novembro do ano que vem. Dezembro do ano que vem ele começa a andar para 25, 26 definitivo. Então, o eclipse termina, mas o trânsito continua. Então você vê o quão forte é o assunto, que você fala, poxa, poderia ter terminado o tema. Não terminou porque ainda há trânsitos planetários influenciando. Então, você não pode dar só atenção para o eclipse, você não pode falar só sobre Lilith, só sobre, sei lá, Lua Nova, sobre Revolução Solar. Você tem que estar concatenando as técnicas e ver aonde há uma pressão no mapa. Então, o grau 24, 25 está super influenciado, mas o eclipse já passou. A gente tem muitos exemplos. O presidente atual do país, o ascendente dele é entre 24 e 26 graus de Câncer. E ele tem, no dia que ele nasceu, Urano a 23 graus de Câncer. Então a gente vê o Éris travando uma batalha. Por isso que não pode, por isso que meus conselhos não fale bobeira, não fique, né? Só trabalhe, não precisa declarar nada, né? Mas o Éris está lá criando as discórdias e o Plutão também. E eles estão num triângulo reto, num delta, num semi-square, super forte entre os inimigos declarados e ele, o ascendente. Então você começa a ver no mapa do presidente, depois você vê no mapa do Brasil, esse, por exemplo, o que está por vir agora, é 15 graus, esse eclipse. Ele é 15 graus, dia 5 de junho. 15 graus 34. É 1 grau de distância de órbita do Sol do Brasil, que é 14,32. Então, é uma influência super forte. A gente vê os 9 meses antes, só que também durante a semana, durante os dias mais próximos, a gente também vê acontecimentos. E o desafio é um sorriso. Eu acho que assim, como você fez a meditação, acho que na segunda parte da live, eu vou fazer uma meditação do sorriso interior, que é uma técnica
que eu uso para atender. Eu me lembro até, assim, às vezes quando eu vou atender à distância, a primeira coisa que eu faço é entrar no eixo e depois vir o sorriso interior. E esse sorriso se manifestar até que ele de dentro, ele está tão forte que ele começa a se espalhar para o local direcionado. E quando a pessoa sabe que tem um eclipse, em vez de ela ficar assustada, ela fala obrigado, É. muito obrigado. Obrigado que vai vir desafio, porque eu vou descobrir munição que eu tenho em algum bolso, usando o teu exemplo. Eu tenho uma munição aqui, ó. Ah, eu não sabia, mas eu tenho. A gente está preparado, desde que a gente é concebido, a gente já está preparado para viver tudo isso. Sim. E quem fica pensando desesperado, paralisa, porque o medo paralisa mesmo, né? Uhum. Abrir o bolso, É os bem professores. assim, como a gente vê, eu vejo muito esse posicionamento das pessoas diante do eclipse, ainda com este medo e tudo, que é como chegam os clientes para nós, né, que falam assim, nossa, eu vou fazer o meu mapa pela primeira vez, mas eu tenho medo, só me fale coisa boa, não me fale nada do que é ruim. Ou quando olha o mapa e vê muitas linhas vermelhas, fala, nossa, que coisa horrorosa. Eu falo, gente, é você. Você nasceu com essa energia toda, são ferramentas que você tem dentro de si, não é? Mas tem isso, a pessoa tem um pouco de medo, mas é como você falou, até depois, se não der tempo agora, que acho que já deve estar no finalzinho, você que está com a contagem aí. 7, Então, 9. avisando para vocês, Eu não quando sei ver, deve encerrar, aparecer quando faltar quando encerrar, 15 espera segundos que a para gente descobrir, né? vai, o Alexandre abre em seguida uma outra, tá? Não vou É. fazer nada, não. Pode ir no banheiro rapidinho, tá? Que a gente espera voltar, tomar um cafezinho, uma água. Mas é um pouco isso, porque a gente vai falar também até, quero que você fale do eclipse pré-natal. Então, assim, a gente está vindo desde a barriga da mãe, num preparo para uma vida plena. E então não importa como veio o seu mapa, é você, né? E a gente tem que aproveitar melhor cada ferramenta dessas, né? Na Saber segunda aproveitar. parte, segunda parte do live eu falo sobre eclipse pré-natal, sobre o algoz, né? Aquela pessoa que derruba você, que você tenta, 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 e a pessoa, onde ela tem essa força, para explicar um pouco mais da cicatriz pré-natal, ou seja, é uma cicatriz que ocorre no momento da sua formação, ou seja, enquanto, e todo mundo passa por isso, porque se é 9 meses, pelo menos você pega, às vezes tem gente que pega 2 ciclos de eclipse, e às vezes a pessoa pega só um ciclo de eclipse, porque coincidiu de ser um ou dois, e ela fica com marcas, então tem estudos de grandes personalidades para ver quem foi o amante, quem foi o assassino, quem foi o cara que derrubou, quem foi o cara que a pessoa achava que ia ser legal e depois não foi. É nítido usando o eclipse pré-natal. O mais importante de falar, realmente, é que o eclipse ocorre e toca no mapa das pessoas. E é um grande, grande aprendizado. Ok. Deixa eu ver, Beth, aperta aqui. Cláudia, ela ainda não tá. Aqui, ó, Elizabeth. Muito bem. Então, Olha que legal. entrou. Deixa eu aqui. Aí. Ok. Tudo bem? Ó, não caiu, não. Alguém escreveu se caiu, não caiu. Na verdade, esse sistema super legal da tecnologia, da gente poder fazer live, tem um período de 1 hora. Então, mais ou menos 20h15 termina, tá bom? A live eu já coloquei para gravar pela primeira vez, né? Espero que dê certo. Estava lá perguntando, quer por GTV? Eu falei Foi. sim. Eu olhei, fica uma chamadinha no É, no eu coloquei comecinho o e vai. @elizabethnakata.consultoria e @Alexandre Schutt. Live número 1, tá bom. Vamos usar, então, o nosso tempo para Uhum. passar mais mensagem para as pessoas, né? Eu volto a falar assim, ó, é complexo,
Eu dou aula disso e os alunos e alunas que estão estudando astrologia e estão até fazendo comigo livro, vira e mexe fazem uma pergunta, eu falei, o quê? Elas ainda não sabem isso aqui? Porque realmente tem um tempo de absorção desse conteúdo. Mas qual o meu objetivo? É passar para frente conceitos de graus, de pontos médios, a importância de determinados graus, que eu acho que não é assunto hoje para a gente falar, e eclipses, porque me veio essas informações desde pequenininho e eu tenho que passar para frente com o maior prazer, né? E existem vários astrólogos no mundo estudando eclipses, cada um de uma forma. Então a gente tem, por exemplo, um suíço que mora no México, todo malucão, parece um hippie, ele parou num tempo, ele tem o cabelo lá todo bigodão, parece que ele está na praia ainda, super interessante. E ele estudou o pré-natal, o eclipse pré-natal. E ele começou a observar que o grau exato de um grande eclipse solar, um eclipse lunar específico, dentro da barriga, dentro do útero, ele realmente fica com uma... Parecido com o que eu falo da cicatriz, com uma abertura, com uma possibilidade da pessoa voltar esse assunto e ter que trabalhar esse assunto. Então ela tem que tomar muito cuidado. Ao mesmo tempo, o cuidado e o temer não é ficar desesperado. Que seria esse o grande assunto que vira e mexe, a pessoa fala, vai ter um eclipse agora. Então, assim, o Brasil está passando por um eclipse, muito bem, é um aprendizado. Só que se você parar para ver a progressão do mapa do Brasil, Sol com Marte ano que vem, no outro ano Sol com Marte, tudo em Áries, direto. Se a gente tem anos ainda de guerras por questões financeiras, porque quem é que vai pegar a fatia do bolo? Né? E tá tudo lá, tem Plutão, que passou, né? Quando passou o Plutão, o Sol progrediu em cima do Plutão, e depois entrou o Marte junto, e agora está o Sol e Marte andando juntos. Naquela época, ou seja, 200 dias depois, mais ou menos 200 dias depois da independência, a gente vê a velocidade de Marte e Sol andando muito próximos. Então, o Marte estava andando rápido, mas não tanto, ou seja, ele estava próximo ao passo médio do Sol. Então, a gente sabe que não é o eclipse que vai fazer a grande transformação no país. Né? O pessoal que está entrando agora não é que caiu, eu estou até lendo aqui, não é que caiu. A gente já havia comentado que ia ser duas lives juntas. Né? Então, enquanto ainda o pessoal está chegando, você podia falar também um pouquinho antes de você fazer a meditação, espera chegar mais gente para aproveitar mais a meditação, sobre também mapa composto. Você olha também, tem como olhar eclipse e mapa composto? Sim. O que é um mapa composto? O que é um ponto médio? Né? Então, antes de mapa composto, vamos falar do ponto médio. O ponto médio, eu deixei o meu quadro da aula aqui no corredor, mas assim, você tem um planeta específico nesse grau aqui, onde está meu dedo, e você tem um outro nesse grau. Então você vai ter uma distância específica em graus, e você vai achar o ponto médio, ou seja, vai achar o ponto que é equidistante, tanto aqui como aqui, mesma distância. E esse ponto médio, ele vira um ponto virtual de alta potência. Então, está aberto, eu estou nesse Covid-19, eu deixei algumas aulas liberadas. Até, se você quiser, Beth, eu deixo a sua aula liberada também para os alunos. Eu vou colocar lá, então, tá? Vou colocar, né? Então, obrigado. Então, assim, tem 3 aulas que eu falo sobre pontos médios do ponto médio, ou seja, eu vou trabalhando mais quanticamente, como se fosse um remédio homeopático, onde eu dinamizo ele de CH30 para CH200, para fluxo contínuo 1000, fluxo contínuo 10.000,
Então você começa a trabalhar com outras oitavas energéticas, onde eu pego um planeta e dois planetas, ou seja, o ponto médio desses dois planetas, formando o ponto médio com esse. Como se fosse, entre parênteses, esses dois, e depois esse, e ver o que dá. Então eu fiz 3 vídeos a respeito disso, não acabei, eu deveria ter feito 4, não fiz, mas bem na parte psíquica, bem na parte do que resulta o ponto médio. E o ponto médio ele tem uma força muito forte. O mapa composto e o mapa de relacionamento, ele é um cálculo baseado no ponto médio. Ou seja, eu pego o mapa inteiro de fulano e o mapa inteiro de ciclano. Quem é mais jovem vai para trás no tempo, quem é mais velho vai para frente no tempo, e uma hora eles se encontram num determinado tempo e espaço, principalmente do tempo, num determinado tempo, ou seja, a pessoa tem diferença de 10 anos, então um regride 5 anos e o outro avança 5 anos. E nisso você cria um novo mapa, que é o mapa do dia a dia, que é o mapa de relacionamento. Atualmente os programas já fazem, eu estou usando o SolarFire, então já vai lá mapa de relacionamento. E tem também o mapa composto, que é o mapa de alma, o que tem por trás desse relacionamento. E santificado é o mapa que tanto no mapa de relacionamento como no mapa composto é lindo. Aí é maravilhoso o encontro. Porém, esse mapa também está dentro desses 360 graus da elíptica. E ele também sofre influências do eclipse. Então o eclipse toca, às vezes ele não toca no mapa nem de uma pessoa do casal, nem da outra, mas toca no mapa do casal. Do casal. Ou seja, então imagina que é um homem e uma mulher. Então, ou pode ser sócios, pode ser qualquer pessoa, pode ser 2 homens, 2 mulheres, pai e filho, mãe e filha, marido e mulher, tudo mais. 2 pessoas, terapeuta e cliente, aí o que acontece? Você tem aqui o mapa de um não tem eclipse, o outro não tem eclipse. E de repente, no mapa do meio, que é o mapa composto, está passando por um eclipse de grau exato. Eclipse. É interessante. E aí você vê e fala, pô, tá tudo bem, e ao mesmo tempo o casal não está se dando bem. E aí você tem que verificar, para você poder fazer uma previsão, ou para você poder julgar alguma coisa, não é o eclipse. Porque o eclipse é a chance de aprendizado. Ah, é só um minutinho, eu vou parar um minutinho. Ó, quem está aqui é a Sandra Strauss, que minha próxima live é com ela, que a gente vai fazer sobre Cabala, Cabala da casa e astrologia também. Logo, logo, tá? A gente está combinando. Então, assim, no mapa composto, se ocorre um eclipse, pode ser que o casal esteja evoluindo, pode ser que o casal esteja aprendendo a ver uma nova dinâmica, ou a ter uma nova dinâmica através da pressão que o eclipse dá. Agora, se ocorre, por exemplo, no mapa composto, um eclipse e um trânsito de um planeta lento, tipo um Plutão no ascendente ou no descendente, um Urano, um Netuno, aí normalmente a gente vê o rompimento do casal. Então a gente tem que ver se o planeta já passou de órbita, se ele não passou, ele está para passar, então você vê a chance do rompimento. E às vezes já passou, já teve a mudança, houve o encontro do casal, e aí depois ocorre o eclipse, é só um renovar. E uma das coisas mais bonitas de casal é um escutar o outro. Então fazer jogos de conversas, sabe? Assim, como é para você tal assunto? Como é que você vê tal assunto? E sempre sorrindo, sempre aceitando o ponto de vista do outro. Quais são os seus medos? Como se fosse aqueles joguinhos que a gente fica fazendo, jogo da verdade. Porque o que acontece? Aí você cresce no eclipse. Mas tem gente que não está aberto a mudanças. Então você vê pessoas com excesso de signos fixos,
excesso de planetas concentrados em determinadas interpretações que a gente faz, que você fala, a pessoa não quer ver de outra forma. O caráter dela é muito rígido e ela não quer ver. Aí o casamento né? Ele racha, ele rompe, o relacionamento rompe. Então teve um caso agora de 2 sócios de 23 anos, sócios, que estão passando por maior perrengue e o assunto é um ouvir o outro. Então foi a advogada que foi trabalhar com eles para tentar mediar. Aí, no caso, eu participei ajudando por trás, explicando sobre Eris, explicando sobre as discórdias, e saber escutar o outro, enunciar a sua verdade, falar a sua verdade, sabendo que o outro, às vezes, tem um outro ponto de vista diferente, tem uma educação diferente, tem uma experiência diferente. Agora, eclipse e mapa composto é maravilhoso. Isso aqui, quando acabar o coronavírus, que vai acabar isso aqui, quando acabar e voltar a ter aulas que podem ser presenciais e virtuais, eu vou criar algumas aulas de eclipses específicas. Do mapa composto é uma coisa, é muito legal, né? Aqui, Então, qual agora é a a gente diferença podia entre fazer a eclipse? meditação, né? E depois a gente continua Tá bom, tá com... bom, Tem mais coisas interessantes para tá perguntar. bom, vamos lá. Então, vamos fazer o que a gente combinou, fazer uma meditação, né? Eu adorei a sua meditação, Beth, adoro o teu trabalho, né? A Sandra está falando que vai ser dia 9, já está até agendado lá, que eu preciso agendar também. Dia 9 de junho, na terça-feira. Terça-feira, provavelmente, à noite, que a gente vai fazer a live também. Cabala e astrologia. A tua meditação, ela é super importante, o que você falou. Para quem chegou agora, é bom escutar e fazer com a presença do pai, da mãe, de você olhar nos olhos, de ter esse encontro. Olhar nos olhos é como se fosse uma órbita precisa de 2 planetas se olhando. Os aspectos têm a ver com o olhar. Então, quando a gente trabalha na sistêmica, na constelação familiar, o olhar um para o outro, a gente está criando um aspecto. E não importa se o aspecto é quadratura, quincúncio, semicêstio, não importa. É um encontro. E quando você encontra e aceita a vida, é maravilhoso. Então, parabéns, Beth, pela meditação que você fez e pelo trabalho que você conduz, né? E um dos livros que eu estou escrevendo, que é Estrelas Fixas, é com a Luciana, que vira e mexe, fala, ai, a Beth me atendeu, ai, a Beth me ajuda, ai, a Beth isso, a Beth me ensinou, a Beth... Então, assim, eu fico sempre escutando de fofoca só coisas gostosas suas, né? Bem, vamos lá. Então, assim, minha proposta é o seguinte, minha proposta é trabalhar da face bem leve, a gente esquecer a revista Caras, esquecer a revista, sei lá, de sorriso, de ficar aquele sorriso assim, e trazer uma das técnicas de cura da China que a gente usa, o Qigong ou Qigong, que é você administrar a energia. Vocês falaram hoje do fogo, é a mesma coisa. Eu só consigo trazer quando vem um sorriso lá forte, e aí vem um fogo dentro de mim e passa para a mão. Por isso que a gente consegue fazer o atendimento para trazer o calor aonde está faltando. E uma das técnicas é administrar o sorriso. Então, o que a gente faz? A gente pega, não sorriso aqui na boca, fazer assim, né? Fazer um botox, uma plástica, isso. Mas é um sorriso que vem aqui, ó. Aqui, mas é por dentro. Então, quando eu falar um sorriso interior, é um sorriso que você sorri para você, como um bebê sorri para você quando está mamando, olhando e sorrindo, né? Quando você sente a brisa tocando no seu corpo, você fala, ah, que delícia. É um sorriso leve, é um sorriso tranquilo. Então,
Primeiro passo, antes do sorriso, é o eixo. Então a gente tem que pegar, acertar a coluna. Se estiver sentado, a gente acerta os isquios, senta nos isquios, naquele triângulo lá na bacia. E ainda pega aqui em cima da cabeça e puxa um pouquinho para cima para achar o eixo e você está esticado. Os pés no chão. Existem 3 formas de usar o sorriso interno. Deitado, sentado e de pé. Olha, você vê que ele já está dominando aqui para mim, né? Assim, então, o sorriso deitado, você vai fazer recuerdo, você vai olhar para trás, você vai ver os seus ancestrais, para quem quiser fazer deitado, encostado. O sorriso sentado é agora, é nesse momento, e o sorriso de pé é daqui para frente. Então, coloquem os pés bem no chão, sintam como fossem tigres, pés de tigres, firmes no chão, a gente chama isso de grounding, enraizamento. A coluna ereta e tranquila, os ossos numa forma estrutural que os músculos não precisem se mexer e você não cansa. A nuca, observe para ver se está tudo bem e ache primeiro a estrutura, sem pressa do sorriso. Primeiro a estrutura. Quando você achou a estrutura, agora sim. Agora você deixa vir um sorriso leve na face e no rosto. Um sorriso que arrepia, um sorriso tranquilo, um sorriso para você, um sorriso interno. A cada movimento de respiração, o sorriso vai se expandindo mais e mais. E quem não está acostumado a sorrir, só relaxa. Procura o eixo, a estrutura, para que esse sorriso cresça a partir desse momento. Inspira profundamente agora. E deixa o sorriso agora começar a se expandir para dentro da sua cabeça, para dentro do seu corpo, para a nuca, para o cérebro. Você vai ter um olhar alegre, um olhar feliz para dentro de você. O sorriso interno, ele tende a passar um brilho de luz. O sorriso interno, ele é a vida. Ele vai circulando e circundando pelo corpo. Sorria para a região do pulmão, do coração, na primeira parte aqui do peito. Na linha central do tronco, você vai ter, do lado direito, o fígado, a vesícula. Vou fazer assim. Sorria para essa região. Aqui no meio, estômago, coração, lá atrás o pâncreas e a coluna. Do lado esquerdo, o baço, o fígado do lado direito, vesícula, estômago, pâncreas, coração, aqui em cima o pulmão. Deixa o sorriso interior se manifestar e sorrir para essas regiões. Trabalhe sua respiração, deixa ela solta. A única coisa que te sustenta são os ossos. A estrutura já está pronta e tranquila.
Deixa vir o sorriso aqui para baixo, região dos rins, atrás das costas, dos intestinos, da bexiga, sorriso interior para os genitais. Deixa a boca aberta um pouquinho. Isso. Deixa o sorriso também ir para suas pernas e para os seus braços. Até que você sinta o sorriso se expandir em todo o seu corpo, em todas as suas extremidades. Um sorriso interior é a técnica básica para emanar energia à distância. Com esse sorriso, a gente agora começa a sentir ele pulsando em todo o corpo e ele vai explodir para fora, nos móveis, na parede, no teto, nos pés, no chão. O sorriso vai expandindo, trazendo luz e graça. Agora a gente entra no trabalho de vislumbrar todos as nossas pessoas que a gente convive, familiares, profissionais, contatos profissionais, clientes, colegas. Deixa esse sorriso se expandir para eles também, como uma bomba de luz, uma bomba atômica explodindo de sorriso. Inclusive para as pessoas que você tem conflito. Deixa o sorriso entrar nessa relação. Visualize-os. Volta e visualize o sorriso circulando pela sua cabeça, pelo seu corpo, pelo seu rosto, pela sua face. Deixa se expandir um pouquinho mais agora pelas ruas, como se estivesse derretendo e se espalhando uma luz de sorriso por toda a região do bairro. Permita, confia. Inspira tranquilamente. Observe o sorriso se expandindo no seu rosto. Uma alegria maravilhosa que compartilha agora o município inteiro. E ela vai se expandindo e expandindo até encontrar os limites de outros municípios e vai rapidamente, igual o brilho do sol, se expandindo por todo o estado, por todos os estados, com o brilho do sol se expandindo, pegando o nosso país, encostando no oceano, sorrindo no oceano, sorrindo nos países vizinhos, sorrindo no continente. Observe dentro de você o sorriso pulsando em seu coração. O sorriso interior, sorria com os olhos. Compartilhe esse sorriso agora, como se fosse um manto de luz. Wrap a mantle of reserve around us. Envolva toda a Terra. Que a gente possa entender a função do nodo de curar o planeta. Confia, acredite. O sorriso interior se expande. As pessoas que estão desesperadas, sem luz, recebendo essa luz maravilhosa. Não importa o barulho de fora, as frases de fora.
O sorriso é tão forte, o sorriso é tão forte de dentro, que ele ultrapassa todas as discórdias e os medos, os cansaços e os temores. O sorriso interior se expande tão forte, que já está em volta da Terra, abraçando com tanta luz. Olhem para dentro, sintam um sorriso dentro do seu corpo. Deixe agora vir um sorriso no rosto, que expresse essa sensação. Esse sorriso é inabalável. Ele pertence à luz e à vida. Ok. Vamos voltar. Deixa agora o corpo sentir essa sensação. E lembra, esse sorriso aparece mais forte à medida que os outros combatem. Na hora que os outros criam discórdia, na hora que os outros trazem temores, o sorriso vem mais forte. E aí que é o nosso ser terapeuta, agradecendo por existir e poder compartilhar com os outros. Eu treinei isso no hospital hoje. E acho que a gente pode complementar até falando sobre a nossa possibilidade de fazer os atendimentos à distância, usando toda essa energia, porque é algo que não tem uma localidade, nem depende de um relógio, de um tempo cronológico. Então, você faz os seus atendimentos à distância, eu também faço meus atendimentos à distância. Inclusive, tenho feito vários agora, através do portal da Cabala, né, com o Kodesh Cor, levando harmonia, equilíbrio para as pessoas, né? Então, você podia falar também um pouquinho dos seus atendimentos à distância. Eu vou seguir a mesma linha que eu falei. Primeiro estrutura e depois energia. A gente tem uma diferença de Yang e Yin, né? O Yang é a energia, a ideia, o sopro, tudo é possível. E o Yin é o líquido, é o sólido, é o que materializa. Então, esse trabalho, por exemplo, do sorriso interior, se eu começo sorrindo, sem mexer com a minha estrutura, lá na frente eu caio. Então, para os atendimentos, primeiro eu atendo, depois eu faço a distância. Aos clientes, à medida que a gente vai fazendo as consultas, a gente vai criando um elo de comunicação estruturada, que aí depois eu falo, ok, qual o assunto? Tal. Eu falei, ok, eu vou ajudar. Aí eu acho que a gente pode mexer com I em chinês é intenção, né? Mente. Usar a projeção astral, sair do corpo, fazer um atendimento à distância. Mas só depois da estrutura. Então, primeiro tem que trabalhar o arroz e feijão. Então, quem eu atendo e sabe, até os meus alunos, teve uma aluna agora que amanhã ela começa a químio, ela teve que retirar todo o intestino delgado, perdão, intestino grosso, tirou todo o intestino grosso. E como ela estava muito bem estruturada e a gente tinha conversado já vários assuntos, eu me senti à vontade de atender ela à distância. O atendimento à distância tem que ter essa troca. Se não tiver a troca, o terapeuta dá. Não é uma doação, ele dá.
não tem troca. Lá na frente é ruim. Tem que ser bom para os dois lados. Tem que ser bom para que ele receba essa carga de chi, essa carga de energia, e ele saiba aproveitar e administrar isso. Por isso que ele precisa ter consciência. Uhum. Por isso que a gente estava falando no primeiro bloco sobre ter consciência da casa que pega o aspecto, o planeta, o significado, a pessoa ir conversando com você a respeito disso, para depois a gente começar a limpar com energia sutil. É. Nunca ao O contrário. equilíbrio, né? O equilíbrio entre dar e o receber. E também como você colocou, não é o dar, é a partilha, mesmo porque quem nos procura precisa fazer a sua parte também, né? Isso, muito Porque às importante. vezes o cliente procura e vem a nós querendo encontrar um pai, uma mãe, um salvador, e não faz a sua parte. Então, realmente, a gente pode fazer o trabalho que fizer, que não vai ter nenhum efeito. A pessoa, então é isso. Não é como você falou, é o yin e o yang, e é aquilo, é o dar e o receber, e esse trabalho juntos, né? Muito importante. Tá, na outra live, não sei se está aqui, na outra eu vi uma amiga, está com 80 e poucos anos. Quando chegou, a gente foi para o Peru, estava chovendo. E eu olhei ela andando de bengala, lá em Machu Picchu, aquela névoa que ninguém via nada, você não precisa ver a pedra da frente. Aí me deu uma compaixão por ela. Aí eu chamei a guia, que eu estava como guia terapêutico e tinha a guia técnica que a gente contratou. Eu falei, eu já venho. Como eu tinha ido já para Machu Picchu 32 anos antes, eu vou até a Pedra do Sacrifício e já volto. E aí eu comecei a entrar no eixo, mas com essa compaixão gratuita que veio, mas do esforço dela de estar naquele lugar com 80 e poucos anos para comemorar a vida, eu falei. E aí eu comecei a pedir para abrir, abrir, abrir. E aquele céu abriu, tem até vídeos meus falando, todo molhado e o céu aberto, o céu azul, e eu com o cabelo molhado da chuva anterior. Parou a chuva, parou tudo. E quando a gente desceu, depois de horas, 4, 5 horas depois desceu, quando entrou no ônibus, faltava 3, 4, a chuva voltou. Então, assim, para mexer com energia, tem que dar a sua contribuição física. Então, tem a troca do terapeuta, tem a troca financeira, tem a troca do horário, naquele horário específico. Você tem que materializar, você tem que usar a energia de Saturno para poder chegar a mexer com frequências Urano, Netuno, Plutão, até Éris, entrar com coisas mais cósmicas, né? Mais distantes do mundo socioeconômico, cultural. Mas você tem que estar nessa parte. Então, cada planeta tem a sua função. O eclipse, muitas vezes, está tocando em algum planeta e o cliente nem o terapeuta sabe, que é o assunto que deve ser trabalhado naquele período. Então, naquele período terapêutico, rola uma tensão ou um assunto para ser trabalhado é exatamente onde o grau do eclipse toca. Então, a gente tem que respeitar cada detalhe, desde a coisa material à coisa energética. Porque senão, se quiser só mexer com energia yang, que é claridade de sol, você vai viver no mundo das ideias, no mundo ectodérmico, sabe? Vai se distanciar do sentimento, vai se distanciar da matéria. E a gente é feito de 3 camadas embriológicas. Uma que tem a ver com sentimentos, outra que tem a ver com ação, e a outra que tem a ver com espiritualidade e mente. Então tem que ter esse jogo de 3. Perfeito. Bom, eu não sei se alguém tiver alguma pergunta para fazer, que ainda não tenha sido respondida, né? Porque o Alexandre foi bem didático e bem claro, mas pode colocar aqui pergunta, porque a gente já está aqui indo, né, para a finalização.
E se tiver É, alguma pergunta, tem uns 15 minutos ou mais, até 20 minutos talvez, né? eu acho que mais uns 15 minutinhos ainda. É, tem 8h15, 7h15, né? Ainda Uhum. tem 20 minutos pelo menos, né? Então, se não está aqui uma Eu tenho pergunta. pergunta, eu tenho pergunta. Beth, faz uma pergunta. A minha Então, pergunta é, faz uma pergunta. eu vou fazer uma pergunta, sim, É. que a gente pode até então abordar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre qual é a função, né, do astrólogo quando pega o mapa do seu cliente ali e vê que tem esse eclipse batendo aqui, ali e acolá, né? Então, como ajudar ou como iluminar um pouco mais o caminho do cliente? A gente pode ser, às vezes a gente pode ser o sol da pessoa, às vezes a gente pode ser o Quirón da pessoa, né? E o importante é falar a verdade, trabalhar com a verdade, entender os níveis de luz dos assuntos. Então, tem assuntos que são muita luz e tem assuntos que são ocultos. Na Cabala, a gente tem 4 níveis de luz. Quando a gente fala sobre o Pardês, né? PRDS, a gente fala sobre 4, e a Cabala está nesse Sod, nessa parte oculta, secreta. Na medicina chinesa é igual, só que em vez de 4, são 6. Então a gente tem 3 de luz e 3 de não luz. Dependendo do assunto buscado pelo cliente, que ele está pedindo auxílio, você tem que identificar em que nível, ou quais níveis que estão sendo ativados. E isso é muito complexo. Então, para isso, o profissional tem que mergulhar no processo terapêutico. Então, por exemplo, você falou da época que eu atendi o Bert Hellinger. Eu atendia com o que eu sei fazer, mas ele me ensinou muita coisa. Eu vi que eu estava precisando reestudar tudo. Eu já tinha até 2 formações de constelação. Eu falei, vou fazer tudo de novo. Porque eu vi que existiam níveis mais profundos. E mergulhei como cliente nos meus processos pessoais para poder atender. Então, quando o cliente vem procurar a gente, ele tem que saber que a gente passou também por isso. Que a gente passou por momentos de introspecção, de mergulho, de coragem para olhar a vida por um outro ponto de vista. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ser a verdade que existe todo esse trabalho. E é lindo o trabalho terapêutico. É muito delicado. É muito frágil, mas ele é muito potente. Né? É muito potente, é transformador. Transformador. Conversando com uma pessoa que me fez um convite para fazer uma gravação de um programa, e exatamente falando sobre o conceito, né, de alma gêmea, da Kabbalah. E aí eu estava lembrando de um estudo que eu fiz, que eu relacionei com o vértex, né? O vértex tem muita importância muito grande em relacionamento. Você usa também vértex, também tem como fazer essa ligação de vértex e eclipse ou não? Sim, sim, super. Ó, vértex é um cálculo onde você tem uma frequência parecida com o descendente, com a 7ª casa. E o antivértex é parecido com o ascendente. Então, quando você tem um eclipse que ocorre no vértex, se ele estiver sozinho, já tem a ver com relacionamento. Se é o vértex com Marte, é o relacionamento e toda a parte energética de Marte, que pode ser desde relação sexual ou alguma atividade em conjunto. O vértex, ele tem... Onde o eclipse toca, ele vai mostrar sua força, sempre. O vértex é um dos exemplos. Um outro exemplo também
a parte da fortuna, ou a parte do espírito, que é uma soma e subtração que você usa o Sol, a Lua e o ascendente, ou seja, o pai, a mãe e você, o ego, o superego e tudo mais. E nisso, ele é como se fosse uma coisa que toca realmente. Então, às vezes, o eclipse na parte da fortuna é muito mais forte do que um eclipse no ascendente. Uhum. Então, você tem que estar realmente observando aonde toca. Eu fiquei olhando algumas perguntas, vou responder rápido. Se o eclipse é solar ou lunar, tem diferença? Tem, mas também depende do mapa da pessoa, porque tem pessoas que têm mapa mais tendencioso ao solar e tem gente que tem mapa mais tendencioso ao lunar. Então, o mesmo eclipse ativa diferente de acordo com o mapa natal da pessoa. Os eclipses de junho já inicia um processo na mente, na teoria, ou também nas indignações, porque ele está no eixo Gêmeos-Sagitário. Em 1919, teve um eclipse solar a 1 grau de distância do que vai ocorrer agora, dia 30 de novembro, porque vai ocorrer um eclipse a 8 graus de Sagitário. Em 1919, ocorreu a 7 graus, e foi quando foi comprovada a teoria da relatividade de Einstein, de Albert Einstein. Então, no momento que você mergulha para ver, para descobrir, você mergulha por vários e vários meses, ou várias e várias sessões, para você conhecer melhor, você consegue expandir a mente. E um dos eclipses que vai ocorrer, que vai ser o último desse ano, ele vai ser exatamente no centro da galáxia. 23 graus de A Sagitário. 23 graus. É. E que, se você também pensar, então aí você vê assim, como está forte isso, e a gente acabou de pegar ontem, né? Que houve um voo para. Foi colocado em prática o voo para sobrevoar a Terra, para a pessoa sair, 2 astronautas, utilizando técnicas que, de repente, elas podem ser reutilizadas. Então, qual o grau que vai ser trabalhado? Então, lado bom é essa expansão de consciência. O mesmo eclipse que teve a teoria da relatividade é o eclipse que vai ocorrer dia 30 de novembro. E entrando com energias mais densas, mais da carne, mais Malhut, mais para baixo, a gente vai ter que o primeiro ex-ministro da Saúde nasceu nesse dia, com Sol a 8 graus Sagitário. E 9 meses antes, o Mandetta, 9 meses antes, começou o conflito dele com o presidente Bolsonaro. Exatamente um dia depois que o Sol passou a 9 graus. Entrou a 9 graus, já dentro da órbita da penumbra, da pré-umbra do eclipse. E os dois têm aspecto direto com Éries, então a briga era forte. Depois, o segundo ministro da Saúde saiu exatamente com Mercúrio a 8 graus de Gêmeos no eixo do eclipse, que vai ocorrer em 30 de novembro. Então, assim, você pode falar de coisas muito abertas, como o centro da galáxia, viagem para fora do planeta, teorias da relatividade, expandir teorias, como você pode também ter brigas por questões ideológicas ou religiosas. É interessante que agora eu estava pensando, né, nesses graus desses signos, que a gente tem o quê? Tem os cardinais que acontecem aqui em cima na árvore da vida, né? Rokhmah, Binah e Hesed, e tem os mutáveis, que é Hod e Yesod Malhut. O centro da galáxia está em Malhut. E quando a gente pensa em uma árvore dentro de outra, acima, atrás,
Malkuth vira Keter da outra árvore, é o centro da galáxia. Por isso Sabe? que existem Outro várias... mundo. e quem consegue atingir essa consciência, ele começa a trabalhar com a árvore em Yang e Yin, ou seja, tem gente que inverte a árvore. Eu evito inverter, mas tem gente que inverte, tem grandes terapeutas que começaram a estudar e começaram a dar ênfase para essa Sefirot em outras dimensões. Mas eu acho que isso é mudar o magnetismo. Então, na verdade, eu acho que assim, a coisa é mais como está escrito na Torá, quando a energia desce e depois ela sobe, igual o sonho de Jacó. Né? Então, ela vai descendo e depois você vai subindo. E quando você verifica os planetas que estão envolvidos no eclipse, você fala, opa, é essa e essa Sefirá. E agora? Como é que eu posso transformar isso em luz? Como é que eu posso to turn defeat in victory, transformar derrota em vitória? Né? E é um desafio. Né? É como você falou, é isso mesmo. Ou é muito no intelectual, ou no espiritual, ou energético, ou é na matéria. A gente está vivendo essa polaridade com esses eclipses batendo lá e cá. Eu acho que vai ter muita mobilização no mundo com esses eclipses próximos. Em Sagitário, se você pegar a direta já, quer ver onde é que está aqui? Foi a 25 graus, perdão, a 22 graus e 45 de Sagitário, ou seja, a 15 minutos, nada de diferença do eclipse que vai ocorrer em dezembro, esse de 14 de dezembro. Então, no momento que você vê o eclipse tocando e teve aquela mobilização da direta já, na hora que acabar o Covid, vai voltar o pessoal para a rua também, de alguma forma, tanto para um lado, para o outro, isso já não muda tanto, né? Então, a Camila está falando que já tiveram manifestações hoje. Sim, porque já está fazendo o efeito de 6 meses. Quando são os 3 primeiros meses, é um tipo de energia. Mas quando já é 6 meses anterior, a gente está em Gêmeos agora. E os eclipses são daqui a 6 meses. Aí já começa a manifestar. E a gente vai ver isso ficando mais forte, porque agora também está Marte em Peixes. Então ele está ajudando esse estímulo, né? Esse estímulo, né? Tudo é cálculo. Tudo tem que fazer cálculo. Assim, eu fico lendo aqui, que dá para ler algumas perguntas. É todo um trabalho personalizado. Na clínica que eu atendo, os médicos, cada um no seu setor, eles mostram por A mais B que é tudo personalizado, que é um estudo genético, que é um estudo, ou nós que estudamos astrologia, que a gente vai também a gênese da alma, a gente começa a observar, mas tem que ser útil. Então, a nossa função de astrólogo é fazer a ponte, fazer o liaison, fazer a conexão entre a outra pessoa e você, para que você seja útil para o outro. Né? Aqui estão falando Marte, fazendo posição do Sol do Brasil. Agora começa, pessoal, sobre o Brasil, rapidinho. O Marte vai fazer oposição ao Brasil, mas antes disso, já está fazendo. Porque a gente tem um mapa também do 2 de setembro, ele acabou de fazer oposição. Então a gente está num momento de muito conflito. A outra vez que aconteceu isso foi a época da Dilma. E agora vai ser com Bolsonaro. O que vai acontecer não é minha função fazer essa previsão. Eu já dei meu palpite em alguns lugares, mas quem é você, por exemplo? Eu pergunto para mim, eu pergunto para você, Beth, eu pergunto para quem está escutando. Quem é você? Você é o Sol ou você é a Lua do Brasil? O Sol é o comandante, a Lua é o povão, que é só o reflexo do Sol. Então esse eclipse de 23 graus vai fazer quadratura com a Lua do Brasil.
e vai mobilizar de novo, igual teve Brumadinho, Mariana, e etc, etc. Vários acontecimentos que pegam o povo. E nesses graus onde o Marte estava pegando, quadrado a Lua do Brasil, é onde ampliou a curva de enfermidades e mortes do Covid no Brasil. Agora o Marte vai sair dessa órbita e vai dar uma acalmada. Só que ele ainda tem que sair de Peixes. Enquanto ele estiver próximo a 23, 25 graus de Peixes, ele pega os dois mapas. Então você vê ainda o povo realmente ainda passando. Agora, quem é você? Quem somos nós para você? Para quem você torce? Então ele tem que torcer para o mapa composto, para o mapa completo, perdão, que é o Brasil inteiro, com ascendente, com Lua, com Mercúrio. Só que o povo, o Brasil tem a Lua em Gêmeos. Então ela fala, reclama, briga, parece conversa de bar, conversa de cabeleireiro. Sabe? É uma conversa sem praticidade, onde você não muda seus hábitos. Ainda tem a conjunção com Júpiter, né? E na conjunção com Júpiter, é verdade, que se expande isso. Então, assim, o Brasil é um país adolescente, que entrou na adolescência em 2013, quando começou a mostrar alguma coisa com aquelas manifestações pelos tais 20 centavos. Até uma entrevista minha falando sobre isso alguns meses antes, né? Eu acho que o Brasil é um país de grandes aprendizados, mas tem muito tempo, assim, para que haja um momento de êxtase, de falar, nossa, o país está muito bom, ainda vai demorar um tempo, né? Então, os eclipses vão pegar o presidente, vão ficar mais fortes essa semana que vem também. Mas é questão de resistência, de posicionamento, como fosse um mapa pessoal. Se o presidente não tiver uma base de intencionalidade e de amor à pátria, ele cai. Se ele tiver, ele continua. A gente vai ver na prática que se o discurso do amor à pátria é real. Mesmo aos que gostam e aos que não gostam. E quando não tem, a pessoa cai. A mesma coisa no mapa pessoal. Passa por um eclipse, a pessoa não tem aquela intencionalidade de crescer, de evoluir, de melhorar, de expandir sua consciência, de fazer o melhor pela sua família, pelo relacionamento, pelo trabalho, pela sua saúde do corpo. Se ela não tiver essa intenção, ela cai. Né? E aí, aí já tem gente falando, cai fácil. Então, não somos nós. Não somos nós. Eu coloquei uma matéria do médico, ex-ministro, o segundo ex-ministro, falando para a imprensa, para de falar bobeira. E aí todo mundo começou a falar como se eu estivesse falando ou de um lado ou de outro. Não é nada disso. A questão é que nós, brasileiros, temos a lua em Gêmeos. No outro mapa, a lua em Peixes. São luas dispersas. O povo é disperso, não é concentrado. Eu tive a chance de atender em 22 países. Não sei se você falou isso na entrada, mas eu morei em Israel, onde tem essa coisa do mutirão, do quius. Precisava colher todo o algodão em 3 dias. Todo mundo parou tudo para colher o algodão. Todo mundo. Todo mundo fazia. Crianças, jovens, adolescentes, de outras profissões, iam lá para ajudar, porque depois não daria para fazer. Uma mobilização com uma intenção única. Aqui no Brasil não tem. Então, o nosso povo ainda é um povo que vai ter que passar por esse eclipse que vai ocorrer agora. Deus queira que pare as mortes, que diminua o momento do Marte se desvincular desses dois aspectos, que diminua a curva de morte, que eu acredito que vai acontecer. E depois as brigas vão ser mais políticas ou terroristas, vão ser outro tipo de brigas, né? Mas não de mortes por causa de uma enfermidade, né? No momento que você tem união das pessoas, você muda tudo. E isso que tem que fazer o terapeuta, o astrólogo e o cliente também tem que olhar o mapa, os aspectos tensos,
os trânsitos, os eclipses, as progressões e falar, vamos resolver isso? Vamos mudar isso? Vamos crescer? Tá afins disso? O Bert Hellinger fala assim, você quer ver? Ou ele pergunta, o que você quer ver? Sempre, toda a aula da pós-graduação com o pessoal da Alemanha, o pessoal falava, você vai lá na frente e fala, o que você quer ver? Ver é aspecto, é a mesma palavra. Da vida ao oculto e mudar isso, e aceitar a vida como ela é. Então, assim, é lindo o nosso trabalho, Beth, é isso. Eu acho legal fazer uma live com você, porque eu adoro o teu trabalho, adoro o meu trabalho, adoro o resultado dos trabalhos da gente. Os alunos, todo dia eu tenho retorno, todo mundo. Então, esse retorno é para falar que dá certo, que Deus existe em todas as dimensões. Aí que também a gente fala para pessoas que estão preparadas e que vão replicar, ou seja, a gente vai embora, a gente vai morrer, mas o conhecimento ele vai continuando, ele vem através de nós, é como fluxo da vida. A gente bebe de lá dos mestres e a gente passa para os outros também, e esses outros vão replicando, né? Eu acho que esse né, é o que é bonito do trabalho da gente, né? De ajudador, de curador. A gente vai atendendo, curando e ajudando. É verdade. Olha, falta 1 minuto, pelo que eu estou olhando aqui no computador, lá 2014, deve ter 1 minuto, vai encerrar, viu? Então, deixa eu te agradecer, Caia, dizer que eu adorei. É sempre um prazer conversar contigo, aprendo muito também. Eu queria dedicar essa live para a Hannah, para fazer um mês que ela faleceu. Eu sinto saudades dos meus amigos, do Silvio, dela. Muita gente foi embora precocemente, né? A gente tem muitas saudades da Hannah, ela foi muito especial, né? Uma amiga querida. E ela que me estimulava a fazer vídeo, ela vinha no consultório e falei, Hannah, eu preciso descansar. Não, tem 2 consultas. Vem. Vamos fazer vídeo agora. Eu falei, tá bom. A gente fazia, super legal nossos vídeos. E ela estimulava, que eu falava, vai. E eu falei, tá bom. E eu desejo muita luz para todo mundo. Na hora que a gente fala que vai embora, eu me lembrei dela, né? Sim. E é legal que na conversa, a gente está com bastante amigos desse período, né? Dessa época, sim. Foram vários, né? Assim, em pouco tempo nós perdemos, né? Muita gente querida, muitos astrólogos bons, queridos. Mas que a gente aprendeu com eles. A Hannah deixou aquele livro, né, que foi o último filho que ela pariu antes de falecer, a Casa Reflete. 20 segundos. O livro da Hannah vai passar para frente, a filha dela está traduzindo em alemão, em inglês, e vai passar para o Amazon. Aí o pessoal vai ter, quem quiser comprar, né? Porque vai ser melhor. Beth, obrigado. Eclipses é um aprendizado para todos nós. Muito obrigado também, muito